E eu já vou começar aqui. Se vocês sabem, se vocês acompanham esse canal, vocês sabem que tem umas coisas que o Senhor tem revelado para mim. E uma deles é realmente o amor que Ele tem para os filhos de Adão. Aqueles que Ele tem sido criado, aqueles que são homens, não são misturados. Eu vou falar mais. Eu tinha esse para revelar para vocês. E eu falei, o Senhor vai mostrar para mim. O Senhor vai mostrar para mim quando isso deve ser feito. E olha só, eu acordei hoje. E se vocês sabem aqui pela mensagem, pela última mensagem que Ele deu, 679. 679, eu acordei pensando nisso, ó. Eu acordei pensando exatamente nessa palavra aqui, amados. Eu acordei pensando exatamente nessa palavra aqui, e que o Senhor fala para a nossa irmã, fala, eu vou fazer assim porque o inimigo não será capaz de replicar isso com falsificação, ou seja, não vai conseguir, o inimigo não vai conseguir levantar a remanescente do jeito que ele vai. Mas olha só o que ele fala aqui, você vai ser chamada alienígena. Se você passar isso no Google Tradutor, ele vai falar estrangeiro. Aqui é a razão de como, até mesmo a Bíblia, tudo que o Senhor fala, né? Os que têm olhos não entendem, os ouvidos não escutem. Essa palavra aqui foi traduzida no Google, estrangeiros, e há muito nisso, tá, amados? Se você está lendo aí o Google Tradutor, você sente alguma coisa que não é claro, vem aqui na minha tradução, porque eu pego muita coisa, eu peguei coisas, às vezes totalmente muda o significado do que o Senhor está falando. Isso aqui é uma delas. Eu estava deitado e isso veio na cabeça. Olha só, na noite anterior eu estava assim, de repente pintou esse cara enorme, um gigante atrás de mim. O Senhor já mostrou isso para mim várias vezes. Uma vez ele mostrou um gigante tão alto que eu olhei para trás assim, deu um berro de medo. Eu não sei se era um anjo ou se era um... Ele mostrou isso para mim, rapidinho o Senhor dele. Isso aqui foi o Senhor. Quando você vai no inglês, ele fala claramente essa palavra alien. Alien é alienígena. E não é estrangeiro, porque estrangeiro é traduzido foreigner em inglês. Quer dizer, o Google traduziu, quer dizer, aí o João fala, João, tem diferença? Aí você fala, não, né? É aí que pega as pessoas, que o inimigo faz isso também na Bíblia, eu estou falando claro, muito por isso. O inimigo pega a Bíblia e põe um espelho, né? Então, quando ele fala coisa, ele não fala mentira, porque se ele falar mentira, todo mundo pega. Mas ele fala esse espelho da Bíblia, ele pega, que nem meu filho fala, ele pega a verdade e muda um pouquinho, para diminuir o Senhor. E aqui, amados, é exatamente isso que está escrito na boca do Senhor. Ele falou, você será chamada alienígena. E eu acordei com isso, ó. Eu já voltei. Você viu que eu pus o vídeo novamente? Deixa eu ver se está aqui. Sim, está aqui. Eu vou aumentar isso aqui. Você vê aqui, por exemplo, ó, que eu mudei. Eu não mudei o vídeo todo, porque eu li o vídeo todo, né? Mas eu tive de mudar só a palavra. Deixa eu ver aqui. Mas o príncipe da paz vive em mim. Aqui. Assim diz o Senhor, você entende o porquê eu vou chegar aqui. Com mais poder através dos meus vasos escolhidos, aqui ele fala do povo. Então o que eu fiz, eu só coloquei ele fala, a mensagem, assim, olha só, o inimigo porque não dá para fazer, replicar isso como uma falsificação. Vou falar aqui, olha o que eu fiz. Você vai ser chamada de estrangeiro vivendo entre nós. Alienígenas vivendo entre nós. O povo do Senhor, que o Senhor vive dentro deles fazendo essa obra por 3 anos, vão ser chamados estrangeiros vivendo entre nós. Então aqui está, primeiro de tudo eu queria passar isso para vocês, porque foi assim que o Senhor falou, tá? Foi assim que o Senhor falou, e olha só, o Senhor deu a resposta para mim. Se você estava me acompanhando nesse canal, você viu que muitas vezes eu falei que eu não tinha tempo para fazer essas mensagens, e que o Senhor ia criar o tempo. Olha só, acordei de manhã pensando nisso, eu tive um sonho pensando nesse cara enorme que apareceu lá sorrindo, etc. E realmente eu senti que o Senhor queria que eu passasse isso, tá? Então as mensagens que eu tinha da Páscoa, que vai ser celebrada no pôr do sol de quarta-feira, eu vou deixar para fazer amanhã, e eu vou fazer isso aqui, e eu dei uma procura. Eu dei uma procura na Bíblia, e eu dei uma procura também nas palavras do Senhor, e eu vou passar aqui rapidamente para vocês, porque esse era realmente o tempo que eu esperava para o Senhor falar, e olha só, ele deu para mim, quase que passa, mas ele me alertou, quando eu acordei de manhã, ele me fez lembrar esse verso, eu voltei, mudei tudo, e eu coloquei, vou falar agora sobre esses alienígenas, eu tenho muito que falar sobre isso, aliás, eu não, o Senhor, vamos ouvir o que o Senhor tem a falar? É interessante que eu peguei aqui Provérbios 25, 2, né? A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então aqui está a nós para descobri-las, e Pai, por favor, então, abençoa então esses estudos até difíceis,
Revela para nós, Senhor, lhe peço em nome de Jesus. Amados, eu comecei a ver então sobre isso, estrangeiros, gigantes. Né? Eu acredito que o Senhor quer mostrar para você e já tem muito trabalho feito sobre isso. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que eu já fiz esse trabalho. E se eu achar aqui, deixa eu ver aqui está. Eu fiz um vídeo 2000, quando é que foi? Tem 4 anos. Tem 4 anos que eu fiz Entendendo os Finais de Tempos e que eu peguei esse material dessa irmã, que ela falou, ela teve uma visão ou um sonho extensivamente sobre os finais de tempos, tá? Ela tem até um PDF sobre isso, tá? E eu vou colocar isso de volta no canal, porque eu não consegui achar, estava escondido aqui no meu material, e nesse material, tá? Você vê aqui, deixa eu tampar minha voz aqui, você vê aqui os alienígenas como são, e eu só queria mostrar isso para vocês, que eu tenho muito que falar sobre isso. Segura o barco aí, tá, mano? Uma invasão demoníaca. Esses alienígenas estão vindo, e eles vão estar aqui, e não é só que esses alienígenas estão vindo de outro lugar, eles estão aqui também, muitos estão já no ser humano, o DNA do ser humano está mudando. Isso tudo eu vou mostrar para vocês da palavra do Senhor. E isso, a grande guerra de Gog e Magog que está para acontecer. Tá? Muitos de nós pensamos, a Rússia contra a China e a Turquia, etc, etc. Mas quando você conhece o Senhor, quando você sabe esse amor louco que Ele tem para o ser humano, não faz sentido. Mas agora o Senhor tem revelado que realmente não faz. E interessante, eu não estava olhando esse material desde 2019, olha só, a irmã já viu isso, já colocou aqui. Eu vou fazer a revisão e colocar de volta para vocês, tá? Essa Gog e Magog tão falado, tão etc, etc, etc. Esse aí vai ser o exército do maligno. Sim, o exército do maligno. E muitos no exército maligno que têm decidido ficar do lado maligno para ir contra o Senhor, estão misturados com o DNA do maligno. Mas, João, será que isso é possível? Eu mostro a vocês que é possível, está na Bíblia e está na palavra no Senhor do Senhor. Tá? A Bíblia tem camadas, né? Tem camadas, e eu já fiz vários e vários estudos. Não faz sentido, Gog e Magog, olha só, o Senhor pouco a pouco está mostrando as coisas. Vou mostrar para vocês aqui onde saiu tudo isso é prova. Vai haver uma batalha final, uma batalha entre o bem e o mal, tá? Gog e Magog é uma delas. É claro, há camadas nas Escrituras. Eu vou mostrar para vocês isso. Ó. Vai ser uma grande batalha. Esses 200 milhões de cavaleiros aqui, tá? Não são filhos de Adão. São híbridos, são demônios, mas tudo com forma de homem. Mas tudo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porque, amado, se você conhece o Senhor, até agora não faz sentido. O Senhor que morreu pelo ser humano, que morreu morreu pelos pecados, morreu pela sujeira do ser humano, gastar tanto tempo na Bíblia para falar que ele vai matar o ser humano, os rebeldes. Como assim? Ele veio para os rebeldes, ele veio para o doente. Então tem que ser mais do que isso, e realmente é. E realmente é. Há uma segunda, terceira e quarta camada que está escrito tudo, amados. Tudo está escrito na Bíblia, mas depende do Espírito Santo para revelar, e você tem que ter esse interesse. Aqui está um deles, tá? Eu só queria falar esse material para vocês, que eu tenho aqui, eu vou colocar para aqueles que querem entrar no site, são muito o que falar. Ela fala de muita coisa aqui, das duas testemunhas, da guerra, etc, etc, etc. Isso eu achei hoje, mas eu já sabia disso, interessante sobre isso aqui, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Eu fiz o vídeo também, sobre isso, eu vou colocar isso de novo, e aqui está no nosso canal, e falando sobre esse final de tempo, sobre os demônios alienígenas. Já teve esse jovem de 10 anos de idade que apareceu e falou assim, a terceira guerra mundial vai ser horrível, mas ele falou que a terceira vai ser mais horrível, a guerra contra os alienígenas. E ele falou, mãe, os alienígenas comem carne. Agora, como são os alienígenas? Todos vão pensar, o alienígena vai ser essa cara aqui, né? Não é isso? É isso que a gente pensa? Não necessariamente, tá? Há muitos alienígenas que têm o DNA dos gigantes, dos Nephilims, eles parecem exatamente como humanos. E se você me perguntar, muitos deles têm até boa aparência.
E essa irmã e muitos outros, eu acredito que eu estou falando isso aqui, eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo isso já sonhou com isso e já teve essas coisas, né? Mas eu estou repetindo aqui porque o Senhor me mostrou para repetir isso, então eu estou repetindo. E ela deu vários exemplos que esses alienígenas vão falar que criaram a raça humana e vão convidar muitas pessoas para ir para a casa deles. E as pessoas não sabem que eles comem gente. Tá? Eu vou falar mais extensivamente sobre esse alienígena para não pegar tudo dessa live, tá? Mas isso aqui para você, e agora eu vou mostrar para vocês que sim, está escrito na Bíblia e sim, está escrito na palavra, na história do Senhor. Eu vou deixar isso aqui mais tarde. Está tudo no mistério de Deus, tá, amado? Eu fiz uma procura, eu bati o nome alienígena, no nosso site e deu aqui demônio alienígena. Aparecerão quando? Depois do arrebatamento. Ou seja, quando aqueles que deram o coração ao Senhor forem levados à terra. Então quem vai ficar aqui? É você! Se você é, como o Senhor tem falado, se você é escolhido pelo Senhor para fazer a colheita na terra, sim, você vai estar aqui, você vai ver esses bichos e eles vão morrer de medo de você. Porque agora você está andando com o Senhor dentro de você por 3 anos fazendo a colheita. E é aqui que vai ser. Cadê aquele que deu o coração ao Senhor, a igreja? Eles vão estar no céu. Eles vão estar no céu tranquilos. Então, os que ficarem aqui na terra vão ser os remanescentes que têm o Senhor dentro de vocês por 3 anos. E esses malignos vão correr desesperadamente de você. Amados, pensem. Não é questão de pensar. Esses alienígenas que todo mundo vê em todo lugar, essas coisas todas, tem gente que conversa. O que vai acontecer deles? Vão viver para sempre? É? Satanás vai viver para sempre? Na Bíblia descreve Satanás um dia, ele tem um dia de morte dele? Sim, vai haver uma guerra final. E vamos olhar mais sobre isso agora. Eu vou fazer separado isso aqui, né? Para não pegar tanto tempo. Vamos dar uma olhada agora no que nós vamos achar aqui. Como eu te falei antes, a palavra que o Senhor falou num sonho, na mensagem 679, não é estrangeiro como o Google Tradutor tem feito. E eu peguei já vários erros do Google, eu te falei essa coisa. Isso aqui eu acho que ia pegar todo mundo, né? Me pegou isso aí. Eu estava continuando, falei, peraí, né? O Senhor me levantou à noite para pensar sobre essa palavra, porque eu parei quando eu vi, peraí. Alien é alienígena? Se fosse estrangeiro, ia ser foreigner. Olha só. E o Google faz isso, mas você consegue pegar a mensagem do Google, né? 90%, mas tem muitas coisas que é simplesmente errada. Mas dá para pegar muita coisa usando o Google Tradutor. Eu uso o Google Tradutor e depois eu vou linha por linha. Se tem certas coisas que não está tão claro a você, por favor, venha em minha mensagem aqui no nosso site, tá? Que eu já peguei frases completas que não faz sentido nenhum. Muito bem, então, aí eu comecei a olhar isso aqui, comecei a dar uma procura sobre alienígenas, sobre gigantes também, os gigantes aqui na Terra. Eu começo aqui na 679, e de cara, né, eu te falei que o Senhor está revelando, num dos últimos sonhos, 673, visita o céu durante a grande tribulação. E olha só o que o arcanjo Uriel está falando. Isso aqui abriu meu olho. Mas foi quando eu falei que eu não vou falar enquanto o Senhor não me der esse espaço, e agora ele deu. Uriel começa assim, ele fala assim, primeiro, os planos de Deus são os melhores, não existe caminho melhor do que o de Javé, ou Jeová. O segundo plano, o exército de Deus está em guerra com aqueles que têm sido libertados. O Senhor, o exército do Senhor sempre teve guerra contra os malignos. E muito mais, agora o Senhor já tem falado para a Eren que a guerra acontece em cima da cabeça dela. A guerra sempre aconteceu e agora está pior e vai ficar pior até a guerra final. Olha o que abriu meu olho. Grande será esta guerra nos céus e na terra. Eu olhei isso aqui em inglês. Isso aqui é futuro. Grande vai ser a guerra no céu e na terra. Isso aqui é uma coisa que ainda vai acontecer. E de acordo com Uriel aqui, grande vai ser, claro, vai ser grande. Só na terra vai ser 200 milhões de soldados. E vai acontecer no mundo celestial também, físico e celestial. Isso aqui eu olhei muito bem em inglês, não aconteceu ainda. Ele usou o futuro, amados. Ele usou no futuro, eu chequei aqui no inglês. E sim, grande vai ser essa guerra no céu e na terra. Essa guerra ainda está para acontecer, Gog e Magog. Vai acontecer no mundo físico e espiritual.
Foi isso aqui que abriu meu olho, né? Quando eu passei aqui, isso aqui, quando o Senhor trabalha com cada um de nós, o Espírito Santo, quando você passa a palavra, o Espírito Santo, pim! É? Isso aqui é uma delas. Vamos ver mais quem são esses homens endemoniados que vai fazer essa terra. Sim, a Bíblia fala sobre eles. E também a palavra do Senhor. Amados, não faz sentido um Deus que veio para o ser humano, um Deus que sofreu, um Deus que morreu para os doentes. Você não vai achar nenhuma palavra do que o Senhor falou na Bíblia ou em qualquer lugar que ele tenha falado que ele está guerreando contra os santos. Você não vai ouvir falar? Ele fala, eu vim para os doentes, para os médicos, para aqueles que precisam voltar a mim, para aqueles que estão no caminho errado. Então, por que, vamos dizer assim, até uma certa satisfação de escrever na Bíblia desta guerra contra o ser humano? Aonde vem, então, amados, aqueles que, né? Para os que têm olhos enxerguem, mas o Senhor falou para você, apóstolos, que é você, remanescentes, a você foi dado essa revelação. Você só tem que juntar os pauzinhos, como está escrito na Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando você começa a conhecer, ter essa intimidade com o Senhor, a saber esse amor que Ele tem, você começa a sentir, a ler certas coisas e você começa a ter um outro entendimento, porque agora você passa a conhecer a pessoa Jesus. Não a biografia de Jesus. A noiva vai se casar com a pessoa Jesus e não a biografia de Jesus. Então, quando você começa a conhecer a pessoa, alguns sentimentos você começa a ter, você passa de conhecimento para sentimento. Você viu aqui a oração de abertura feita pela nossa irmã Marisa. Ela falou, novo nascer, carrega sentimentos amados. Mas aqui está, então quando eu li isso aqui, eu falei, pai, então o Senhor está revelando essas coisas, e eu acredito, tá, amados? Que até o finalzinho, né, ele vai revelar e falar mais sobre isso. Vamos ver mais? Esdras 9. Os israelitas não eram para misturar na terra, eles misturaram, principalmente os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles misturaram com quem? Com os gigantes. E eu vou chegar aqui no estudo gigante ainda. Segura aí o barco. Esdras 9, versículo 2. Porque tomaram das suas filhas para si. Que filhas são essas? Sim. Olha só. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo para Esdras, o povo de Israel, os sacerdotes. Memoriza isso, amados. Os levitas, quer dizer, isso aqui não é os, vamos dizer assim, os israelitas comuns, isso aqui são pessoas abençoadas para o trabalho que eles estão fazendo. Ó. Os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, que era o mandamento de Deus para não misturar o sangue. Eles não podiam, eram proibidos por Deus para misturarem sangue, misturarem raças. Eles tinham de ser puros perante Deus. Olha o que aconteceu. Quando eles foram presos, acredito que o ano D, quando a Babilônia levaram eles, e eles moraram lá, na Babilônia, 70 anos, olha só o que aconteceu aí. Ou foi mais de 70, eu não lembro mais a data. Ficam lá muito tempo, né? Não se tem separado dos povos da terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos aonitas, dos maobitas, dos egípcios, dos amoreus, e vaeus, e vairitas, e eus, e eritas, e etc, e etc, e etc. Em vários deles aqui é conhecido pela Bíblia, especialmente os moabitas como terra dos gigantes. Vários desses aqui é conhecido como a terra dos gigantes. Eu acredito que Moabitas era um deles. Eu tenho estudo mais sobre isso, mais extensivo sobre isso, mas não é o de hoje. E olha só o que aconteceu. Quando os sacerdotes pegaram as mulheres
casaram com as mulheres moabitas e atitas e canitas e nodosnitas e itas, misturaram o sangue deles, que eram puro, com o sangue delas. Olha o que aconteceu, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E olha só o que ele fala, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessas transgressões. Aqui começa o problema, amados. Aqui começa um problema de DNA. O DNA dos sacerdotes não era puro mais quando eles misturaram contra elas, com esse povo. Não com elas, né? Com esse povo. Se falar elas fica muito pessoal, né? Com esse povo que tinha descendência dos gigantes, dos Nefilins. Vou falar mais, não acabou não. Segura o barco. Ó. Aqui começou o problema do ser humano. O inimigo não era só o suficiente para ele ir contra o Senhor, querer destruir o Senhor, enganar o Senhor. Ele quis destruir o homem na sua raiz, com o DNA, mudando o DNA do homem. E tem outros lugares que eu vou mostrar também que não só o inimigo está mudando o DNA do homem, ele está mudando o DNA dos animais. Daí a razão que o Senhor vai queimar toda a terra, porque tudo está corrupto, dos animais aos homens, tudo está corrupto. É claro, nesse ponto, os que amam o Senhor, entregaram o coração ao Senhor, declara ele Deus, já estão no céu. Mas no finalzinho de tudo, a terra vai ser queimada. Olha no finalzinho de Apocalipse. Eu nunca entendi por quê. A terra é tão linda, agora eu entendo por quê. Tudo está corrupto e ele vai tocar nesse assunto. Aqui começa, amados. Gog e Magog. Aqui começa. Desse ponto em diante. E olha, o YouTube está cheio desse negócio de gigantes. Cheio de gigantes de vídeos. Eu vi um gigante aqui, num tempo lá, 1800, não sei quanto, que ia entrar em guerra. Ele era enorme. Era 6 vezes o tamanho de um homem. 8, 9, 10 metros, 3 vezes maior do que eu. 4 vezes, é incrível. O gigante que eu vi ontem à noite, que o senhor me mostrou, enorme. Eu tive lá para cima ele, enorme. Ele pode pegar minha cabeça assim, pum, como você vai ver. Um dos sonhos de Erim, que ele faz isso mesmo. Aqui começa, amado, Gog e Magog. A guerra do bem e do mal. É a guerra celestial. É a guerra em que aquelas pessoas, o DNA daquelas pessoas, carregam o DNA do maligno, carregam o DNA, gigantes, malignos, etc. Eu estou falando disso só da Terra. Está vindo a alienígena do espaço. Eles vão chegar aqui com o planeta. Eles estão em todos os lugares de acordo com o Senhor. Eles estão vindo do espaço, eles moram debaixo da Terra. Muitos já viram gigantes debaixo da Terra. Vou falar mais ainda. Eu estou falando sobre isso porque o Senhor quer realmente enriquecer os filhos dele com o conhecimento. Já a igreja não vai estar aqui quando esses bichos aparecerem. Ela vai estar no céu. O remanescente vai estar aqui porque o Senhor vive dentro de você e vai salvar as últimas uvas, como o Senhor falou. Essas pessoas, essas últimas uvas vão se arrepender, elas vão chegar perante você e a boca dela vai se arrepender. Entretanto, o Senhor falou, eu não vou deixar você lembrar dos pecados dele, porque é entre eles e Deus. Olha que lindo é o Senhor. Mas as pessoas vão vir a você, e o Senhor já falou, ninguém mente perante o meu trono. Elas vão vir confessar os pecados delas e elas vão ser salvas, e você vai levar elas para o céu, né? Salvar elas, as últimas uvas. Mas glória a Deus, ninguém vai lembrar do pecado delas. Eu não quero nem ouvir. Se eu estiver aqui. Mas elas têm que falar, né? Porque é uma confissão do coração delas, né? O coração vai ser lá. Muito bem, então, começou aqui o problema, tá? Começou aqui o problema. Os sacerdotes, o povo israelita, não podiam se misturar com o povo ao redor, porque eles eram o quê? Eram um povo santo, especialmente os sacerdotes e os levitas, e de acordo com a escrita aqui em Esdras, eles foram os primeiros a fazerem isso. Como fala aqui, até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Aqui começa. E desse ponto em diante, amados, se você conhece um pouco de genética,
Isso nunca parou e isso continua até agora que eu estou falando com vocês. Toda vez que uma pessoa que tem DNA do maligno casa com uma pessoa, um ser humano, o filho nasce misturado, híbrido. Olha só. Esse é um grande mistério que vem acontecendo debaixo dos olhos do ser humano. Um grande mistério que o Senhor agora está revelando um pouquinho antes dele levar a igreja dele para o céu. Um pouquinho antes. Porque ele quer que os filhos dele tenham esse conhecimento. É por isso que ele tem sido tão calado. Você vê nas mensagens do Senhor, está tão calado, né? Esse tipo de coisa quase você não vê. Eu só achei essa aqui, mas deve ter mais, né? Na Bíblia dele. Claramente descrita. Vamos ver mais? Eu comecei a olhar nas palavras do Senhor sobre isso, né? Sonho 401, aliás, desculpa, 041. Vamos olhar o que o Senhor tem a falar sobre isso, 041. E aqui está o Senhor falando, isso aqui, essa mensagem, 041 é raízes dos caídos, falado extensivamente por Enoque. Mas é falado aqui também. Olha só o que fala aqui, aqui começa a ver, eu não tenho tanto tempo assim, aqui se fala, o anjo, aqui é Elias, então Elias começa a falar sobre isso, olhe atentamente com compreensão para que você possa começar a reconhecer as raízes disto nas pessoas ao seu redor. Elias falando aqui, amados, Elias, apareceu para ela, 041. Pega uma canetinha, anota aí, você vai no nosso canal e lê com clareza, com mais calma, né? Eu tenho que correr uma certa rapidez aqui, né? Por exemplo, não dá para me ler toda a escritura, seria impossível nessa hora, né? Então, Elias continua, foi mostrado a você os tempos que virão. Isso aqui foi dado 2013, 2013. Olha só, até me pegou de susto. 2013, fevereiro, dia 3. 2013. Elias, Elias e Enoque apareceu para nós semana 2 vezes, aqui é uma das vezes, e ele tem falado aqui, foi mostrado a você, e agora está sendo mostrado a nós, os tempos que virão, quando o sangue for testado. Você já viu que há uma loucura pela esse novo governo que está chegando aqui em traquear os sangues, é traquear a palavra que fala? Traquear. Eu vou lembrar ainda, não sei, saber, foi dado aqui no sonho anterior, né? Eles querem o DNA de cada um de nós. Continua, ele fala aqui, então eu vi uma cópia da Torá, e foi estranho porque eu nunca tinha visto antes, aqui ela fala mais. Então eu vi Enoque com um fio de prumo parado ali, eu vou chegar bem rápido onde eu quero, atrás deles do céu, e aqui nesses Enoque, ela falou, então eu vi os filhos dos caídos. Os filhos dos caídos, esses caídos, é claro, não é um estudo sobre os caídos, tá, amado? Isso é extensivo, mas para vocês sabem que teve esses anjos que desceram para a terra, e vai falar aqui, coabitaram com as mulheres e começaram a ter gigantes, né? E vai falar aqui, esses são, ela está falando aqui, os filhos dos caídos, ou seja, os filhos dos gigantes com mulheres humanas. Mulheres humanas, nesse sentido aqui, foi bem no início. Não foi necessariamente que os israelitas foram mulheres humanas, tá? Os israelitas foram mais tarde, quando já havia nação, e eles foram presos, eles foram levados presos para a Babilônia, e foram lá que houve a mistura do sangue deles, aqui foi muito antes, aqui foi no início da criação. E ela fala mais, então eu vi os filhos dos caídos, os filhos dos Nephilims contra as mulheres. Eles eram os seguintes, aqui ela começa a descrever, os gigantes ou Anak, claramente escrito na Bíblia, os anjos com a Bíblia, iluminou Gênesis 6:4, por favor, olhem isso no seu tempo. Números 13:33, esses gigantes eram enormes. Eles haviam dado passos para o céu que podiam subir, quer dizer, eles faziam coisas para subir ao céu. Eles eram fortes e capazes de coisas que os humanos normais não podiam conceder. Continuando, a nossa semana fala, os Nephilims, ou Clipá, ou pelo menos o que eu acho que foi essa palavra, quer dizer, aqui está, eu acredito que eu fiz o Nephilim em inglês, mas acho que tem o português também, isso não é tão interessante. Então, isso aqui eu queria mostrar para vocês, tá? Que está escrito claramente na Bíblia, e agora o próprio Elias
também Enoque mencionou esses gigantes que claramente escrito na Bíblia. O rei Davi matou muito, os servos do rei Davi mataram muito desses gigantes. Aqui, isso aqui era o que eu vi no inglês, que eu falei para vocês, que fala que grande vai ser, eu li aqui no inglês, grande vai ser a guerra no céu e na terra. É aquilo que eu acabei de ler para vocês em português, está fora aqui, né? E que esta guerra ainda vai acontecer. No inglês é muito, muito claro, will be, ou seja, futuro. Não aconteceu ainda, apesar, daqui que me pegou, apesar das guerras entre os anjos e os malignos acontecerem sobre você diariamente, e sempre teve, agora está maior. Por que está falando desta guerra que will be, vai ser? Sim, amados, Gog e Magog. Vou continuar mais ainda para falar? Sonho 2014, sonho 136. Olha só o que está sendo falado aqui. O anjo aqui fala. Então, esse aqui, para os que vão acompanhar mais tarde, é 136. O anjo fala: logo a terra encherá em guerra e levará corrupção diferente de qualquer guerra recente. Olha só, corrupção de guerras. Ele fala aqui: isso será igual aos tempos de Noé, quando o inimigo começou a quê? A profanar a mente, o coração e o que mais, amados? E o DNA do homem. Aqui está. Amados, isso não está escondido. Por que isso é pouco falado ou ninguém conhece? É porque quem tem olho não vê e quem tem ouvido não ouve, até o dia que o Senhor decidir que vai mostrar para os filhos dele. Assim como ele fez. A você, apóstolos, foi declarado que vocês podem entender o reino dos céus. Aqui está, claramente escrito na Bíblia, claramente já falado 2 vezes, agora claramente, tem mais ainda, não acabou não. Falado que o inimigo profanou a mente, o coração e o DNA. Isso é físico, amados, tá? Mente é substancial, é mente, só apesar que pode ser física também, o coração, agora o DNA. Tem mais? Sonho 226, dado em 2016, olha só o que está escrito. Isso aqui é um dos subsonhos da nossa irmã, e aqui ela fala, uma máquina, deixa eu começar talvez aqui mais tarde, ela aqui fala então as pessoas sendo geradas pelo maligno. Olha só, o embaixador, então, isso aqui nessa conversa eu tenho que falar para dar mais conceito ao que vai ser falado. O câncer sempre precisa de um hospedeiro, você não pode simplesmente removê-lo. Todos nós ficamos um pouco confusos com a sua resposta e com tudo que estavam testemunhando. Chegamos então a outra área onde os homens decapitados estavam recebendo um transplante de cabeça de pessoa. Foi tão nojento que fiquei ainda mais doente do estômago do que estava. Seguimos então, olha só, para uma área do embrião. E eu tenho aqui uma pessoa que eu sigo que ele mostrou essa área mesmo, onde coisas estavam sendo feitas em laboratórios, monstros feitos em laboratórios e também animais. Como eu te falei, vamos deixar isso para outra hora. Seguimos então para uma área de embrião, onde nos foi mostrado uma espécie de máquina computadorizada, onde um casal poderia inserir todas as características do seu filho ideal. O casal poderia selecionar todas as características boas de si mesmo, mas também qualquer outras características de sua escolha, boas ou más. Temos aqui então seres humanos sendo produzidos. E olha só o que acontece aqui. Uma máquina então criou o DNA molecular desejado, usando o DNA de várias pessoas famosas misturado com o DNA do casal para produzir um embrião perfeito. Isso aqui, eu mostro para vocês que isso aqui já acontece, já existe. O maligno faz isso, ele faz isso por laboratório e ele faz isso no casamento híbrido. O DNA do ser humano, amado, está grandemente modificado. Mas não é 100%. Porque o Senhor tem falado, eu não tenho aqui agora, mas o Senhor falou, aqueles que são de Deus, o DNA não pode ser mudado. Lindo ele falar isso, né? Porque você não vai conhecer uma pessoa com um DNA híbrido, ou seja, tem um DNA do homem
e do maligno? Você não vai saber, a não ser por ações, que de repente há uma certa tendência, e eu falo tendência, tá? De destruir tudo que é do Senhor. Se a pessoa tem um DNA do maligno, eu acho que vai haver essa tendência de destruir tudo que é de Deus. Daí a razão que quando haver essa guerra maior, 200 milhões de soldados, as pessoas lá, misturadas, os híbridos, vão escolher destruir Deus. É uma escolha que eles vão fazer. Interessante isso, né, amado? O que vem escondido nos olhos, né? Tem mais. 515, dado 20, 21, 9, 6. Olha só. Aqui está a boa notícia. Deus não é o Deus da caixinha. Ele tem poder sobre todas as coisas, como ele fala. Aqui ele fala, quando vi um dos gigantes, então você pode falar, mas João, esse negócio de gigante, isso é coisa do passado, do tempo de Noé, isso não existe mais. Né? Pode ser uma pergunta? Vamos deixar, então, isso aqui responder. A nossa irmã, então, fala aqui nesse subsonho que ela estava na Califórnia, etc, etc, como eu te falei antes, 515, aqueles que querem ler. Quando vi um dos gigantes olhando minha casa de banho, entrei em pânico e quis remover a placa. Quer dizer, ela tinha uma placa, ela tinha uma piscina, ela colocou lá, quem quiser nadar, pague tanto e venha nadar. E a piscina dela, a piscina de cura, que ela chamava. Olha só o que ela fala. Mas era tarde demais para isso, eu temia o dano que ele poderia causar, o gigante, né? E realmente me assustou cobrar apenas 50 centavos para esse gigante. Ele estava vestindo um longo casaco preto e uma espécie de cartola. Ele tinha os irmãos com ele, eram 4 gigantes, ele era um deles. Ele foi o único, estou fazendo um resumo da história para você, que decidiu ir para a piscina da nossa irmã Erin para tomar um banho de cura, que ela chamava. Ele foi tomar um banho, os 3 outros não queriam. Quando ele veio falar comigo, fiquei apavorada. Quer dizer, ela teve de olhar para cima, com toda certeza. Tem outro sonho. Ele tem 8 metros de altura. Com toda certeza você está toda empinada, olhando para cima, né? 8 metros. Ela veio, então, esse gigante que estava com os 4, que eram outros 6, que era irmão dele, veio, então, eu vou tomar um banho. E ele falou que o gigante falou, posso tomar um banho curativo? Ela falou, sim, claro. Só espero que você consiga passar pela porta. Não sei se ela falou isso brincando. O gigante falou, acho que posso. Ó. Orei a Deus, a irmã fala, por ajudar, e um milagre, o gigante me deu 50 centavos. Se o banho estivesse bom, o gigante fala, eu te dou mais. Eu fui tomar banho. A piscina, a minha piscina tinha cerca, a piscina tinha cerca de 8 metros e 3 metros de largura, então aqui, desculpa, aqui não fala o tamanho do gigante, mas com certeza ela estava olhando para cima, ele não ia passar nem na porta. Eu acho que era mais de 8 metros de altura, porque se você ver a Bíblia, você vê a comparação dos Nephilim. Mas aqui, vamos só colocar aqui que esse era um gigante enorme que deu medo a ela, que ele não passava na porta. Mas Deus é Deus sobre todas as coisas. Isso vai acontecer com você, amado? Isso vai acontecer com você? Desculpa, para aqueles que foi escolhido pelo Senhor para estar aqui nessa terra. Os remanescentes. Por quê? Você vai ver por quê. E o gigante falou, se for bom demais, eu te dou mais. Sim, ele foi, pulou na piscina de 8 metros, de 3 metros, tinha escadas e estavam de alguma forma iluminadas. Ela então ouviu um grito. O gigante que pulou na piscina deu um berro. Ele parecia muito feliz. Vou ficar um pouco mais aqui. Então ele pulando na piscina, tendo essa alegria toda, gritando, etc, etc. Isso não é desse mundo. O gigante está todo feliz. Só então ela ouviu um barulho e um flash de luz. Eu ouvi um grito do gigante. E o gigante agora grita, como é isso possível? O que vou vestir? Ajuda, ajuda. O que aconteceu com o gigante? Que ele está agora em grande desespero? A nossa irmã Erin fala, você está bem, Senhor? Eu estava atrás da porta e o gigante fala, que tipo de banho é esse? Por favor, consiga-me algumas roupas de tamanho normal e encontre meus irmãos para mim.
o gigante se tornou humano, de tamanho humano, e agora ele precisa de roupa para calçar roupas humanas. Aqui você vê um gigante que se alegrou, só o senhor sabe, né? Se alegrou com a piscina da nossa irmã. Aqui é bom demais, eu vou ficar aqui, só o senhor sabe o coração de todo mundo. Ele conhece o coração do maligno. E o senhor bateu o olho no coração desse gigante, e o gigante tão feliz com a água, com a piscina de cura, etc, 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 bum! Agora ele é humano, e ele teve uma conversa bem alegre com a nossa irmã. Eu vou ler um pouco mais rápido. E ela tinha algumas calças que deu para ele, ela voltou para ele, deu para ele, aqui está a sua roupa. No entanto, não consegui encontrar os seus irmãos, quer dizer, ele tinha 3 irmãos mais, e que ela tem uma conversa com ele. Nesse banho de cura, ela estava ainda um pouco nervosa. Então aqui fala, enquanto 2 dos irmãos disseram sim, os outros 3 permaneceram zangados e não quiseram participar. O segundo irmão foi para a casa de banhos, ouvimos gritos de alegria e sorrisos imediatamente. Aconteceu com o segundo irmão, outro gigante. O terceiro irmão então entrou na casa de banhos e com o mesmo resultado. 3 gigantes se tornaram humanos. E quando o Senhor faz isso, amados, não é que ele remove o DNA do gigante, ele remove por completo. Aqui o resultado final aqui é DNA humano. O Senhor não faz as coisas na metade do caminho. Que eu sei. Claro, não posso falar por todas as coisas que o Senhor faz. Eu só posso falar que o Senhor fez aqui a cura completa nesses gigantes. E ela continua mais. 3 dos irmãos agora não tinham corpos de tamanho normal. No entanto, 3 deles permaneceram gigantes e ficaram ainda mais furiosos. Dos 6 irmãos, 3 decidiram tomar banho nessa piscina, foram curados. Os outros 3 não quis e ficaram ainda com mais raiva. Ela fala aqui como estava sendo protegida por Deus. Os 3 gigantes se afastaram de mim e começaram a andar pesadamente pela rua. Eles, em sua raiva, estavam destroçando as pessoas sem esforço. Os 3, então, que não queriam ser, para voltar a ser humanos, com toda a raiva eles desceram então à rua. Sem os 3 irmãos que foram tornados irmãos, desceram à rua, matando um ser humano, destruindo, matando, destroçando eles, exatamente pegando os humanos na rua e matando os humanos na rua. Esses 3 gigantes, quer dizer, 3 não quis nada com nada, eles continuaram malignos. Não é interessante isso? Quem poderia pensar que o Senhor ia fazer isso com os gigantes? Porque aqui há também, amados, o DNA que ele criou. Eu pensei isso agora, né? Aqui não é o caso, por exemplo, dele pegar Satanás e fazer ele um homem. Não é esse caso. Ou um demônio. Não é esse caso. Esse caso aqui são casos de híbridos. Eles têm DNA do homem e DNA dos gigantes. Daí a razão que eles são gigantes aqui na Terra. Não estou falando dos alienígenas, esse é o assunto para outra hora, que estão vindo aí. Esse aqui vai acontecer com os remanescentes que ficarem nessa Terra. Você vai haver esses gigantes que não conhecem nada do Senhor, mas o Senhor lê e vê o coração, e de acordo com o julgamento perfeito do Senhor, olhando esses gigantes, ele simplesmente removeu o DNA dos Nephilims. E instantaneamente eles se tornaram humanos. E aqui fala mais sobre isso. Ela tem então esse bate-papo bem legal com esses gigantes. Ela fala, de onde vocês estão? Isso aqui é para outra hora, mas ele fala, eles são de um portal que está escondido. Ela falou, vocês são de muito longe, para os gigantes? Ele falou, não, nós somos de um portal. Sim, o portal que os malignos, que já existe esse portal aqui na Terra, e eu falo a vocês, esse planeta que está vindo com os alienígenas também, vai vir através desse portal. E ela fala que de uma caverna, e o irmão dela fala, você pode dizer isso? Então, irmão 1, irmão 2, você tem dinheiro? Ele fala, nós somos muito ricos. E aqui ele fala, aqui está o que o Senhor viu
que nós não vimos, a nossa irmã morrendo de medo, agora não, né? Agora ela está só nervosa, mas eles estão no tamanho normal. E olha só aqui o que acontece. Essas pessoas que eram gigantes falam, somos muito ricos, empregamos gigantes para muita coisa, quer dizer, eles fizeram muito dinheiro quando eram gigantes. E o irmão 2 fala, entregamos um pouco de ouro, isso aqui é para o banho de cura, então aqui está, eles estão pagando ela com ouro, quer dizer, eles têm muito dinheiro. E ela fala, você também vai reembolsar as famílias que eles têm roubado, feito etc, todo tipo de transtorno. Olha aqui a resposta. Sim, claro. Aqui está uma coisa que a gente não vê de forma alguma no coração da pessoa, e o Senhor vê isso, claro, como está lendo que no coração desses gigantes há arrependimento. Isso aqui não é arrependimento? Sim, claro que a gente vai reembolsar as famílias. E olha só, os dois irmãos então partiram para espiar, ou seja, para ver nos montes daqueles que os gigantes haviam matado. Quer dizer, eles foram atrás dos irmãos dele que estavam matando pessoas e de repente consolando as famílias com qualquer coisa, ouro, ou seja o que for. Né? Aqui está o coração de arrependidos, que só o Senhor vê. Lindo isso, né, amados? Como o tempo correu, eu acho que esse é o último aqui, 213.2013, olha só quando foi dado isso, janeiro 20, não, eu já falei sobre essa aqui, né, do sonho, acho que é repetido, do sonho 040, que quando fala que quando os anjos caídos tiveram problemas gigantes. Sim, não, já foi falado, foi uma repetição que tive, eu acho que acabou aqui agora, sim. Então, eu acredito que o Senhor, tá, amados, queria que eu mostrasse isso para vocês, tá? Principalmente para os remanescentes, primeiro de tudo, saber que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que não é o Deus que vive numa caixinha, Ele tem poder de tudo, nada é impossível ao Senhor, e chega um ponto que eu pensei, porque quando você é gigante, você perdeu tudo, mas aqui está, se você é um híbrido gigante, pode se arrepender, e pode ser salvo pelo Senhor. Claramente escrito aqui, no que a irmã tem mostrado, que aqueles dois gigantes se tornaram humanos e foram pagar as famílias que têm causado tal e que os irmãos estavam fazendo. Claramente uma forma de arrependimento. Eu acredito que o Senhor quis mostrar isso hoje, pelo sonho que eu tive e também pelo sonho que ele acabou de dar, 679, que ele tocou num assunto de alienígenas. Eu vou colocar de volta aqui. Eu vou ler mais uma vez que o material que eu fiz de alienígena foi 2019. Eu vou dar a última lida lá para verificar com os novos entendimentos que o Senhor tem dado a mim. E eu vou colocar novamente, de repente eu coloco até mesmo a mesma mensagem que eu fiz naquela época para aqueles que estiverem interessados.